Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um módulo do Aplicando na Bolsa. E esse módulo, gente, ele é importantíssimo, tá? Vamos dizer, eu me arrisco a dizer aqui que aqui é onde separa os homens dos meninos, né? As mulheres das meninas, enfim. Porque a gente vai falar de uma coisa que realmente é, dá muito resultado e é primordial para você ter sucesso no mercado financeiro, no mercado de renda variável, tá? Bom, se eu fosse fazer uma analogia aqui, né? Por exemplo, ao mundo gourmet, vamos lá. É lógico que todos os ingredientes são importantes para a receita, né? Mas tem aqueles ingredientes que você não consegue substituir, né? Ou seja, aqueles ingredientes principais. Outros ali, na ausência disso, você pode substituir por aquilo e tal. Isso aqui, gente, é o que a gente vai falar hoje, né, que é gerenciamento de risco e risco-retorno, não tem como substituir na sua receita de sucesso no mercado financeiro, tá? O pessoal fala muito, né, fala-se muito de estratégia, né? As pessoas que estão iniciando na bolsa ficam atrás daquela estratégia perfeita, né? A atacada certeira e tal. E com o tempo você vai descobrir que não existe isso. Na verdade, a estratégia é algo, né? Estratégia operacional falando, né? A estratégia operacional é algo que você sempre vai ter que ajustar, o mercado vai mudando, a gente tem mercado mais de tendência, mercado mais lateral, enfim. Então isso você vai ajustando, tá? Então ele pode ser substituído. O que não dá para ser substituído é gerenciamento de risco, risco-retorno é o que a gente vai falar aqui, tá? Então isso aqui, voltando para o mercado financeiro, né, é o ingrediente de sucesso de quem realmente consegue tirar com consistência dinheiro do mercado, tá? Então, se você for olhar nas receitas das principais pessoas bem-sucedidas no mercado, com certeza isso aqui vai estar lá. Então, gente, muita atenção porque a gente vai falar isso aqui, né? Nos treinamentos, mentorias que a gente faz, é muito legal. Quando a gente realmente percebe que a pessoa entendeu isso aqui, é como se acendesse uma luzinha, né? Nos olhos da pessoa, assim, e realmente isso aqui é muito importante. Vocês aplicarem, vocês vão trazer todas as possibilidades, né? É, as estatísticas para o seu lado, né? É como se ficasse muito mais difícil dar errado do que dar certo, né? Porque no mercado a gente entra numa operação sem saber se ela vai dar certo e errado, né? Mas quando a gente executa isso aqui, né, numa sequência de várias operações, né, a chance de dar certo é muito maior, né? O que é essa chance de dar certo, né? A chance de você ser rentável depois dessa série de operações é muito maior do que você não ser rentável. Beleza? Então vamos lá começar aqui. Eu vou explicar para vocês a primeira coisa, o que é esse quadro aqui, tá? A gente vai falar nesse módulo aqui sobre risco e retorno, que é o que a gente vai começar aqui agora, e é esse quadro, e depois a gente vai falar sobre gestão de risco da carteira, mas vamos por partes, tá? Esse quadro aqui, o que significa ele, né? A gente tem aqui em coluna percentual de acerto, tá? E em linha aqui o risco-retorno, tá? O que é o risco-retorno, né? Para começar por aí. O que é essa proporção? Um para um. Quer dizer que quando eu sou estopado, quando eu perco um. E quando eu ganho, eu também ganho um, né? Então, se o meu stop da operação é 1.000 e o meu objetivo da operação, se der certo, é 1.000, quer dizer que eu estou caindo justamente nessa proporção, né? Estou aceitando perder 1.000 e se a operação dar certo, ela também vai me dar 1.000 de lucro, tá? Já uma operação 1 para 4, por exemplo, quer dizer que eu estou arriscando perder 1.000, tá? E o meu alvo, meu objetivo daquela operação ali é 4.000, né? 4 vezes maior que o meu stop. Então, basicamente é isso, tá? E isso aqui, gente, vai fazer toda a diferença, tá? Ah, de novo, né, falando para iniciante, a gente vê muita gente preocupada com o percentual de acerto, né, que é aquela estratégia que nunca erra. Pessoal, isso é muito difícil, tá? Porque além da gente acertar o lado, a gente tem que acertar o timing de entrada, tá? Então, às vezes a gente até está do lado certo, mas a gente entra, o mercado vai lá, tira a gente da operação e depois que vai, então a gente não vai estar certo o tempo todo. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso, tá? A gente não está no mercado para estar certo. A gente está no mercado para ser eficiente e rentável depois de uma série de operações. Isso aqui é a primeira afirmação que a gente tem que mudar. Se você não pensava dessa forma, é muito importante que você reflita nisso, tá? Então, de novo, vou repetir, tá? A gente não
está no mercado para estar certo, a gente está no mercado para ser rentável, tá? E aí a gente começa a tirar essa obrigação de ter que acertar o tempo todo, tá? E a gente vai ver que a gente, para ser rentável, para ter lucro no mercado, a gente não precisa acertar o tempo todo, tá? E aí que tá, né? E aí que entra essa tabela aqui, né? Por exemplo, vamos lá, no 1 para 1, né? Se toda vez que o meu ganho é do mesmo tamanho que o meu stop, quer dizer que eu vou precisar acertar 50% das vezes, tá? Então tem que acertar pelo menos a metade para eu ficar no 0 a 0. E detalhe, tá? Quando a gente fala de 0 a 0 no mercado, a gente está falando de 0 a 0 de resultado bruto, né? Daí eu tenho taxas e emolumentos, né? Da B3, da bolsa, né? Eu tenho taxas de corretagem, tudo bem que isso, a concorrência de corretores vem diminuindo e tal. Tem corretora que nem cobra, tá? Mas sempre eu vou ter algum custo, mínimo que seja operacional. Então, na verdade, né, se for olhar valor líquido, nem dá 0 a 0 mais, tá? É imposto de renda, né? Que quando eu estou numa... É lógico que tem as deduções, né? Se você tiver saldo negativo para deduzir e tal, mas quando você ganhar, de fato, você vai ter que pagar imposto de renda. Então, assim, vamos lá, né? Esse 50% é com asterisco aí. Então, onde que eu preciso ficar, gente? Eu preciso ficar na zona rentável, que é a zona verde, tá? Então, olha aqui que legal isso aqui. Quando eu começo a aumentar a minha proporção aqui, então vamos caminhando comigo aqui nessas linhas aqui, né? Se eu vou aqui para 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, né? O que acontece? Mesmo acertando percentuais pequenos, por exemplo, aqui 30%, eu já começo a ficar rentável, tá? Gente, isso aqui é muito importante, né? Então veja, eu acertar 30% das vezes, né? Olha o tanto que isso aqui já é muito palpável, né? Então, de novo, né? Uma das coisas que eu tinha muito medo assim do mercado financeiro é que eu falei, cara, eu vou entrar numa operação, não sei se vai subir, se vai cair. E é isso mesmo, tá? Mas quando eu vi isso aqui, foi que eu descobri que, putz, eu não preciso acertar nem metade das vezes para ganhar dinheiro, né? Eu falei, cara, então é possível, né? E é exatamente isso. E aí, o que é a chave, né? Então, eu vou tomar riscos pequenos, tá? Procurando alvos longos, tá? Beleza, então eu vou entrar numa operação lá. Como é que é? Isso é até a forma de avaliar uma oportunidade. A gente vai ter um módulo aqui só como avaliar isso, tá? Então, o pessoal fala, nossa, o que é uma operação boa ou o que é ruim? Tá? Para swing trade, por exemplo, o pessoal às vezes tem na mente assim que uma operação boa é uma empresa que tem bons fundamentos. Tá? Nem sempre, gente. Né? Na verdade, o swing trade a gente nem faz tanto mérito de qualitativo da empresa. Né? Então, uma operação boa, né? Olhando esse gráfico aqui, e é o que eu faço, né? Olhando essa tabela aqui, uma operação boa é aquela que você vê que o stop está muito pequeno, perto do que o ativo pode andar a favor. Né? Pode andar 3 vezes a favor do meu stop, 4 vezes o meu stop, né? Então essas que são as operações muito boas, né? E é lógico que isso dentro do contexto gráfico, de tudo que a gente está vendo, suporte, resistência, né? De padrão de reversão, né? Então essas que são as operações muito boas, aí até vai depender muito qual ativo que eu estou entrando, tá bom? Gente, isso aqui é a luz mesmo, né? Isso aqui depois que você entende e aplica, tá, gente? E aí a gente vai falar disso, como aplicar. Não adianta eu entender isso aqui e não aplicar. O que é aplicar? Bom, vamos de novo, né? Entrei numa operação que o risco era R$ 1.000, tá? E aí a operação tá dando 1.500 a favor. Aí vem aquela coceira de querer realizar, né? A gente vê demais pessoas que quando tá perdendo, né? São leão, né? Então a operação começa a dar favor, ela queria estopar só R$ 1.000, mas tá quase pegando 1.000 ali, ela arrasta o stop contra, né? Então ela fala, não, porque isso aqui só vai me violinar e depois vai ao meu favor, e aí começa a perder 2.000, 3.000, tá? Gente, se for por aí, essa conta nunca vai fechar. Eu vou mostrar uma outra tabela aqui para vocês sobre isso, tá? Então, é a disciplina. Deu stop, estopa.
qualquer coisa entra de novo se for o caso, se der outro parâmetro. Mas deu stop, estopa, não tem problema. Olha que a gente não precisa acertar, tá? E quando estiver ganhando, aí que a gente tem que ser o leão, só que aí a galera vira um gatinho, né? O cara aceitou tomar 1.000 de stop, a operação tá dando 1.000 a favor, né? Agora que tá dando 1 para 1, e o cara tá doidinho para zerar, não aguenta ver aquele dinheiro, né? Aquele medo, será que a operação vai voltar? Será que não sei o quê? Será que, putz, é R$ 1.000 que eu tô deixando de colocar no bolso? Gente, a gente tem que pensar em uma sequência de operações no mercado, tá? Se eu ficar preocupado de botar aquele R$ 1.000 no bolso, eu não vou conseguir ficar nessa terceira linha aqui, nessa quarta linha nunca. E depois de uma série de operações, eu nunca vou ser rentável. Então a gente precisa aplicar isso aqui. O primeiro passo é entender, né? E depois aplicar. Então eu só vou sair na hora que realmente o negócio estiver dando 3 vezes o meu stop para frente, que é a forma de eu aplicar isso aqui. E aí, gente, eu tiro o peso de ter que acertar, tá? A gente vai ver isso depois, como fazer uma aplicação prática disso, tá? E para complementar isso aqui e ficar bem frisado, né? Aquela matriz lá é uma apresentação mais ilustrativa dessa tabela aqui, né? Eu criei essa tabela aqui que faz mais ou menos o mesmo cálculo, tá bom? E isso aqui que eu estou falando para vocês, ó. Aqui está ao contrário, tá? Em linha aí também eu vou confundir a cabeça de vocês, mas vocês vão ver que é a mesma coisa, né? Agora o que está em linha aqui é o percentual de acerto e em coluna o risco retorno, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês? Quando o risco retorno é negativo, o pessoal fala risco retorno negativo, mas matematicamente falando é errado, tá? O risco retorno menor que 1, tá? Não é que ele é negativo, né? Mas quer dizer o quê? Que quando eu estopo 1, por exemplo, 1.000, e quando eu ganho 1/4, por exemplo, né? 1 para 0,25. Quer dizer que quando eu ganho 1.000, né? Fazendo analogia de 1.000, e quando eu ganho só 250, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? É aquela pessoa que, eu entrei nessa operação, mas eu tenho certeza, eu estou aguentando um balancinho. O problema é que enquanto ela está aguentando o balanço, né? O que é o balanço? A operação contra, né? Ela está perdendo dinheiro e bagunçando a relação risco-retorno dela, e ela está entrando no custo de oportunidade, porque esse dinheiro, se ela tivesse estopado só no risco que ela tinha tomado, às vezes ela podia estar em outra operação e ganhando dinheiro, tá? Então, esses dois problemas, tá? Isso aqui acontece demais, o cara aceita um stop grande quando anda a 0,25%, né? 25% só do que ele está aceitando de stop, ele já põe no bolso. Aí o que acontece? Se quando ele perde 4 vezes mais do que ele ganha, olha aqui onde que está o break-even do cara, 80%, tá? Então se ele continuar fazendo vou dizer aqui, essa autossabotagem, né? Ele vai precisar, se ele quiser ser rentável no mercado, né? Acertar aqui, ó, olha aqui está dando um percentual pequeno de retorno, acima de 85%. Gente, como é que eu vou acertar garantir que eu vou acertar aí mais de 85, 90% das vezes num mercado que é aleatório? Tá? Então, eu quero trazer isso aqui para vocês entenderem de uma vez por todas que se for para ser mão de alface quando tá ganhando e um leão quando tá perdendo, nem comece a fazer operações swing trade. Isso aqui é importantíssimo e eu quero ser muito enfático nisso, né? Se for para fazer isso, tá? Eu aceito R$ 1.000 de stop, mas se der 250 eu já vou pôr no bolso. Nem começa a operar swing trade, volta para renda fixa, vai fazer outros investimentos, né? Se você toca fazenda, vai cuidar dos bois. Se você é do mercado imobiliário, vai mexer só com comprar lote, construir, sei lá, o que você faz de bom, tá? Não vale a pena ir para o mercado de ações se for para fazer essa lógica contrária de risco-retorno, tá? Porque é muito difícil você garantir que você vai acertar acima de 90%, tá bom? Tá? E onde que a gente vai começar a ter resultado, né? Olha aqui, ó, a relação 1 para 3, tá? Por que a gente gosta tanto da relação 1 para 3 para swing trade, tá? Porque ela é um equilíbrio de um alvo não tão longo com uma garantia também de eu não ter que acertar tanto, né? Porque por essa mesma lógica, você poderia perguntar para mim, né? Então é só eu
fazer aqui 1 para 5, né? Eu só vou sair quando o ativo eu tiver ganhando 5 vezes o que eu me propus a perder. Beleza. Se você fizer isso, você vai precisar acertar aqui, ó, só se você acertar 20% das vezes, você já vai estar no lucro, tá? A questão é que esse operacional ele é um pouco mais intragável, tá? No que sentido? É bom para a gente também acertar mais, tá? Por exemplo, se você se propõe a só sair quando o ativo estiver dando 5 vezes mais do que o stop, primeiro que muita operação que você não vai conseguir entrar, porque para ela andar 5 vezes o tamanho do stop, ela vai ter que andar muito, e nem é todo ativo que até graficamente você vê que às vezes o stop está um pouquinho maior, ele está com 8%, então o ativo andar 40%, não vai ser todas as vezes que você vai achar essas operações, mesmo quando você vê que é possível, graficamente falando ali, ele fazer esse deslocamento de 40%, muitas vão voltar no meio do caminho, tá? Então, às vezes ela deu lá 30%, vai e volta lá no seu 0 a 0 ou no seu stop e te estopa, tá? Então, ele é uma operação um pouco mais difícil, né? Se você tiver estômago para fazer isso, né, e ver várias operações voltarem, né, então, provavelmente não vai ter problema nenhum. Só que é difícil, né? Se você realmente seguir essa estratégia, né, as poucas vezes que você acertar, vai cobrir, né? E vai sobrar as que você errou, tá? Agora, por isso que a gente gosta muito do 1 para 3, né? Porque o 1 para 3 ele é mais tangível, né? De você conseguir um alvo 3 vezes maior que o stop. E, ao mesmo tempo, tá? Ele mantém aqui a proporção de baixo percentual de acerto ser vencedor, tá? Então, no 1 para 3, com 25% já é o meu break-even, já é o 0 a 0. Se eu começo a acertar acima de 30%, eu estou no ganho, tá? E aí eu destaquei aqui para vocês o 1 para 3 e o 40%, que é algo bem factível de se conseguir, né? Então, se eu consigo, né, 1 para 3 de risco-retorno e 40%, né, um percentual médio de acerto de 40%, quer dizer que a cada 10 operações que eu fizer, eu acertar 4, eu já vou ter um retorno muito bom, né? É como se eu fizesse aí 10 operações seguidas com o mesmo capital e com a mesma proporção de risco, né? Se em todas as que eu acertar, eu ganhar 3 e todas que eu perder 1, né? Ou quando todas que eu acertar eu ganhar 3 vezes maior que esse 1 aqui, né? E numa sequência de 10 acertar 40%, é como se eu conseguisse ter um desempenho de 60% sobre esse capital, tá? Isso numa sequência com exatamente o mesmo stop e exatamente os mesmos ganhos, tá? Daria essa proporção. Isso aqui é matemática, tá? É simplesmente uma fórmula que vai calcular isso. E aí, gente, isso é muito importante porque eu gosto de uma analogia para encerrar esse módulo de uma questão vamos fazer uma analogia com a moeda, tá bom? Imagina que se eu vamos jogar cara e coroa, tá bom? E se der cara vai ser o ganho meu e se der coroa vai ser um ganho seu, tá? Pode ser que, né, cara e coroa pode acontecer tudo, né? Então pode ser que eu jogue a moedinha aqui e 8 vezes, né? Se a gente jogar só 10 vezes, pode ser que 8 vezes dê cara e 2 vezes dê coroa. Então, você se lascou, né? Então, beleza. Isso pode acontecer. Agora, se eu pegar uma sequência muito maior de vezes, então se a gente ficar jogando cara e coroa aqui, não só 10 vezes, mas se a gente se propor jogar 100 vezes, o que acontece? Quanto maior o número da amostragem, mais, no caso de cara e coroa, né, que é 50-50, né, a probabilidade de dar resultado, quanto maior o número da amostra, mais ela vai tender a essa probabilidade ser executada, ou seja, de dar 50% de cara e 50% de coroa, tá? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se você tem uma injeção de risco que vai fazer você permanecer no mercado e executar isso aqui bem feito, tá? Gente, não tem erro, tá? Então, por mais que você pegue uma sequência ruim de stops, tá?
Na hora que você fizer várias operações, né, com uma boa estratégia, com uma boa gestão de risco, vai começar a vir as vencedoras e que essas vencedoras você ganha muito mais que as perdedoras e vai cobrir todo aquele resultado e ainda vai sobrar dinheiro, beleza? Então o que você não pode é nessas sequências perdedoras você ficar fora do jogo. Então aí que entra o gerenciamento de risco, que a gente vai ver na próxima aula. A gente falou de risco e retorno aqui e agora vem o gerenciamento de risco. Até lá!